Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Hoje, na abertura desta edição, vamos falar sobre a revitalização do viaduto Otávio Rocha, no centro histórico da capital. Para isso, o nosso convidado é o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores. Secretário, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Clayton. Sempre é muito bom poder vir aqui conversar com vocês e poder dizer o que estamos fazendo, né? Porque também é uma forma de prestar contas à população. Perfeito. Falar um pouquinho então, secretário, mais detidamente sobre a revitalização do viaduto, né? Pergunto para o senhor aqui na largada, né? Em que momento estamos nesse processo de revitalização? Agora nós estamos numa ascendente de obra, né? Digamos assim, porque as obras, via de regra, elas iniciam num ritmo de organização, de mobilização, de montagem da equipe e ela começa a acelerar. Agora nós estamos nesse momento de aceleração, cada vez que a gente passa ali, ela está muito diferente, ela acelerou bastante, a obra está dentro do nosso cronograma e numa expectativa muito grande. A gente tem em torno de 6 meses de obra ali, secretário? Exatamente, exatamente. A previsão é 18 meses e por quê? Porque ela agora acelera, então nós vamos encontrando mais velocidade. Ela não mantém o mesmo ritmo, não é como numa maratona que tu mantém o mesmo ritmo, ela tem um momento de acelerada e esse é o momento agora, quando a empresa consegue, então, encontrar as condições ideais e entender melhor aquela obra, né? Porque o viaduto Otávio Rocha, ele tem diversos prismas, se a gente for analisar, né? Tem um primeiro prisma da mobilidade, porque ele liga a mobilidade, inclusive, a pé, mobiliza, assim, as pessoas conseguem chegar da parte alta da cidade, do centro ali, da Duque de Caxias, até a Borges Medeiros, pelas escadarias. Nós temos uma mobilidade de veículos, né? Porque a Duque de Caxias, sem o viaduto, seria impensável. O trânsito, imagina, do centro sem a Duque, é estratégico demais. A mobilidade do transporte público, porque o maior terminal de ônibus de Porto Alegre é a Salgado Filho e a Borges Medeiros. Então ali nós temos importantes linhas e muitas pessoas que chegam pelo centro no transporte público e dali se deslocam a pé, sobem para Duque, desce em direção ao mercado público, né? O pessoal caminha em direção ao Beira-Rio ali, mas até assim, ao centro administrativo. Então nós temos uma mobilidade urbana e humana muito grande sobre diversos prismas, de carro, de moto, de transporte público, de lotação, de ônibus. Ele é fundamental para a mobilidade. Tem também uma questão estética, né? O viaduto, ele é esteticamente importante na cidade, ele é muito bonito. Estava degradado, estava pichado. Nós temos ali esculturas. Quem nunca viu, pelo menos, se já não tirou uma foto lá da Duque de Caxias visando a Borges, né? Quem não lembra da Copa do Mundo com os holandeses, né? Então ali tem uma questão estética do viaduto, né? Uma questão cultural. Nós temos 31 espaços comerciais, nós temos edifícios que só dão acesso, tu só consegue chegar em casa pela escadaria do viaduto. Então ele é importante sobre todos os prismas. E, claro, então a obra gera interferência em todos os prismas, gera interferência no transporte, na estética, na mobilidade, na questão da vivência, no cultural. Então nós temos que fazer a obra também sempre analisando tudo isso, não é uma coisa estanque, né? Então, sobre todos esses prismas e, claro, econômico. Nós temos ali 31 espaços comerciais, digamos assim. Quando o senhor fala, secretário, que a obra ela está num ritmo agora, numa ascendente, né, num processo agora de um pouco mais acelerado aí, e isso é devido à complexidade da partida inicial dessa obra, como o senhor colocou, de todas essas questões envolvendo especialmente a mobilidade. E eu coloco mais um ponto, secretário, também nessa questão para que o senhor possa nos explicar também o ponto de vista histórico, né, dessa obra, o cuidado, né, no processo de revitalização com a questão histórica ali também. Claro. Isso também influencia no processo de ritmo da obra? Né? Muito. Assim, eu vou dar 2 exemplos, mas não são só esses, poderiam ser muitos outros. Nós temos que trocar o ladrilho, aquele piso que está ali histórico. Nós não vamos conseguir colocar o mesmo piso, mas nós vamos colocar o mesmo desenho, o mesmo ladrilho, com o mesmo desenho, com o mesmo material, só que não aquele exatamente que saiu dali para colocar em outro lugar, porque quando tu tira, quebra. Quem já tentou trocar um piso em casa sabe disso. Então, nós vamos reaproveitar o máximo possível do que for, mas nós tínhamos uma expectativa inicial que se for chegar a 40%, talvez vai chegar a uns 25%. Então, isso também tem que ser readequado, porque ou nós vamos perder muito tempo tirando para tentar preservar, ou nós vamos acelerar essa retirada e vamos acabar tendo uma perda maior. Vou lhe dar outro exemplo. As portas de madeira, aquelas portas de madeira, elas são todas elas revitalizadas. Todas que forem possíveis ser revitalizadas,
Só que o cuidado para se retirar, o que vai se encontrar bem, tu só sabe no momento que tu começa a tirar. Sim. Mas no momento que tu começa a tirar umas, elas estão mais ou menos todas num estado muito parecido. Então o pessoal agora já sabe como é que elas estão. E aí começa a acelerar a retirada e a restauração. Então, no início é mais devagar, digamos assim, demora mais, o pessoal está começando a entender a obra. E no momento, justamente por conta desse aspecto cultural, não é chegar ali, quebra tudo e faz outro. Nós temos que ir fazendo, assim, os degraus da escadaria que liga a Duque até a Borges, tem lá uma canaleta, assim, para fazer a drenagem, né? Uma calha para fazer a drenagem. Olha, tem que ver em que condições, tem que reformar todas, se tem como reformar, se tem que colocar uma nova. E à medida que tu vai encontrando isso, já vai encontrando as soluções, já vai encomendando e ela vai ganhando velocidade. A própria pedra, né, de basalto que tem ali em cada degrau. E assim tu vai encontrando. O que nós vamos encontrar dentro dos espaços, dentro das escadas que estavam ocupadas regularmente. Então, quando tu vai arrumando e tu vai entendendo, a próxima etapa ela passa a ser mais rápida, porque tu já sabe o que vai encontrar na próxima, entende? Porque é mais ou menos é mais ou menos parecido. Então, por isso acelera agora. Mas nós temos todo o cuidado com o aspecto histórico daquele prédio. Ele é uma edificação histórica do município, não há dúvida, bem tombado. Nós vamos manter as exatas mesmas características, mas estamos inserindo algumas novidades. Por exemplo, nós vamos manter o que eles chamam de granito fingido, que é o Cirex, né? Essa característica ali de parecer um granito. Mas não tem tinta, porque não pode colocar tinta, mas nós estamos colocando o que eles chamam de hidrofugante, que é para permitir que quando for pichado, com um lava-jato, assim, com uma pressão de água, se consiga remover as pichações e a gente possa manter aquele espaço com a sua característica original. Mas isso tem que ser testado antes para ser colocado, e isso demora um pouco. E feito todas as avaliações técnicas, todas as aprovações históricas, a gente poder começar a utilizar o hidrofugante numa maior escala. Então, tudo isso são pequenas adaptações e acertos que tu vai fazendo no início da obra, e por isso ela demora um pouquinho mais para ganhar ritmo. Isso já está ganhando ritmo agora. E isso que eu queria colocar para o senhor também, o senhor traz um ponto importante, né? Porque essa, além de ser uma obra complexa, é uma obra que ela sofreu muito com a ação do tempo ali, né, secretário? E teve também essa questão da pichação ali em boa parte da estrutura. Isso que eu queria falar com o senhor aqui, trazer esses detalhes, né? Como é que essa obra também de revitalização ela está sendo pensada nesse sentido, né? De tentar fazer essa preservação desse processo, dessa estrutura histórica, mas também essa prevenção, como o senhor já colocou, né? De pichação, enfim, né? Cuidado, vandalismo. Aí não compete tanto a Secretaria de Obras, mas é uma preocupação da Prefeitura, do prefeito Melo, está sendo tocado lá pela secretária Ana Pellini, que é o seguinte: existe um problema de ação do tempo. Isso é uma verdade, mas ela não é uma verdade absoluta. Nós temos nos prédios públicos, via de regra, um problema de manutenção. Então, tu não faz Tem a ação do tempo? Tem. Mas quando tu vai consertando ao longo do tempo, tu mantém essa manutenção, ela não fica tão cara. Nós deveríamos estar fazendo 16 milhões de obra agora. Claro que teria, depois de 25 anos, 22 anos, que não tinha uma manutenção grande, tem, assim, as manutenções são mais, assim, estruturais. Né? Como a gente agora está colocando um impermeabilizante para não ter mais infiltrações entre a escada e as lojas. Isso sim, com o tempo é feito. Mas mesmo a própria calçada está muito degradada, nós tínhamos ali a questão elétrica, hidráulica, isso é muito conta da falta de manutenção. Então, para isso, nós estamos colocando essa questão dos hidrofugantes contra a pichação, estamos colocando câmeras, vamos qualificar a iluminação pública, mas também estamos vendo uma forma de gestão, né? Assim como já foi feito no mercado público, como estão fazendo em outros espaços da prefeitura, que aí pode ser feito pela própria prefeitura, pode ser terceirizado, mas tem que haver uma gestão rotineira e profissional que mantenha esse espaço, que não deixe chegar nessa degradação em que chegou. Né? Assim como aconteceu no mercado público, que lá os permissionários, ali no Otávio Rocha, terá que ter uma governança, uma gestão que faça com que essas cobranças e que a própria atividade econômica ali desenvolvida ajude a manter, coloque em pé e que não permita que fique tão degradado aquele espaço. Porque ali também teve a atividade econômica, ela não cuidou tão bem daquele espaço que permitiria com que
aquele local seja melhor utilizado, digamos assim, que seja com uma utilização que seja mais comum a todos. Claro. Porque quando tu tem ali problema de assalto, tem problema de tráfico, tem problema de morador de rua, ele não fica comum a toda a sociedade. Então as pessoas têm medo de passar ali, não passam em determinados horários, fica sujo, e aí então nós precisamos ter uma governança que administre o espaço para que ele seja comum de todos. Né? Mudar o E conceito. essa questão de gestão. E faça a manutenção, para que não fique tanto da calçada tão estragada, que tu possa só consertar algumas coisas pontuais ou coisas maiores. Mas desde o micro, né, desde a porta, desde a ligação de água, isso torna muito grande a obra e muito, além de mais cara, muito demorada. Demorada, né? Quando o senhor fala ali, secretário, da gestão do espaço ali, são 31 espaços, né, o senhor citou, eles deverão, na volta da revitalização, ser nos mesmos moldes que aconteciam até então? Deve ser outros tipos de atividades estão sendo previstas ali para os espaços? Isso é uma... Assim, isso compete à Secretaria de Administração e Patrimônio e à Secretaria de Parcerias. Mas nós conversamos, a Secretaria de Obras também subsidia essas informações. Mas a ideia da gestão é que uma coisa são as atividades ali desenvolvidas, outra coisa é a forma de gestão. Certamente não é a vontade do prefeito que seja a mesma forma de gestão. Ela precisa melhorar. É preciso ter o controle de quem está ali, é preciso saber quem está, é preciso obedecer determinadas regras de convivência e de governança, né? Então, não há interesse em fazer dali uma caça às bruxas, mas daquela forma como estava sendo gerido ali, não pode. Tem que se qualificar a gestão naquele espaço. E aí sim, seja no molde do mercado, seja numa terceirização da gestão daqueles espaços ali, mas tem que haver para que tenha regras, para que as coisas se mantenham qualificadas, porque é um investimento público muito alto. Essa gestão está investindo assim, quase 80 milhões em obras na região central da cidade, entre caixa, entre financiamento, caixa do Tesouro e contrapartidas. Por exemplo, liberamos o segundo andar do mercado público, liberamos o trecho 3 da Orla, entregamos aqui o viaduto da Borges Medeiros, ali, aqui perto quase na frente do centro administrativo, viaduto João Pessoa, estamos fazendo as obras do quadrilátero, então são muitas, além da obra do viaduto Otávio Rocha, trouxemos o South Summit para o centro de Porto Alegre, tem Noite dos Museus com investimento da Prefeitura, o Governo do Estado, por exemplo, não participou mais da Noite dos Museus, a Prefeitura se manteve. Nós entendemos que isso tudo é uma valorização, e eu poderia citar calçadas, eu não vou cansar, mas nós temos uma série de investimentos da cidade, na região central que qualifica o espaço, mas nós não podemos fazer todo esse investimento público para que ele fique, assim, terminamos a obra da Praça Matriz, para que ele fique sem uso, sem qualidade, para que a gente daqui a 5 anos esteja discutindo a requalificação desses mesmos espaços. Não teria sentido. O abandono deles faz com que a gente, num curto espaço de tempo, então nós queremos entregar a obra, obviamente, mas que a gestão, a cidade, use esse espaço, qualifique e mantenha esse espaço para que a gente possa fazer disso um alavancador de outras ações da Prefeitura, porque o que não falta é espaços bonitos para que a gente possa reformar. O viaduto é um exemplo, né, da arquitetura. Agora, isso, agora também vamos ter ali a exploração e a adoção daquele espaço da Praça Otávio Rocha, ali na frente de onde era o Plazinha. Então, são espaços no centro que a gente vai melhorando, qualificando. O viaduto Otávio Rocha é talvez a mais bela e mais icônica obra de arte da cidade. De 32, né? É, de 32. Né? Mas com um projeto e execução de 100 anos atrás. Né? Então, para que a gente possa ter assim, a qualificação desses espaços e manter esse espaço qualificado. Porque o grande desafio é manter. Qual é o valor ali, secretário? 16 milhões. 16 milhões. Secretário, o senhor falou também, né? Arredondado, né? Sim, em torno de 16 milhões ali. Quando o senhor fala também ali no sentido de ocupação, né, para que as pessoas possam usufruir daquele espaço, o senhor citou um dos processos evidentemente, o complexo, mas também citou questão importante como iluminação, né? Teremos banheiros, por exemplo? Teremos 2 banheiros públicos ali, um em cada ponta, né? Quem vem do Beira-Rio em direção à Esquina Democrática, à direita na ponta de cima. Quem vem da Esquina Democrática em direção ao Beira-Rio, à direita na ponta de baixo, tem banheiro. E lá na ponta de baixo de quem vem da Esquina Democrática em direção ao Beira-Rio, teremos um posto da guarda
que era também uma demanda antiga da Guarda Municipal, que a gente tivesse um posto para eles poderem ficar ali e já estarem por ali quando forem acionados, ter um posto no centro, posto avançado, digamos assim, da Guarda Municipal. Além disso, nós temos a previsão de 4 escadas, mas pelo menos 2 vão ser entregues, nós estamos estudando as outras 2, que liga do meio da escadaria até o nível da Borges de Medeiros, né? E esses espaços eles ficariam fechados durante a noite, né, com portas e tal. E aí também a segurança privada ou a Guarda Municipal ajudaria a manter esses espaços ocupados. Porque o que acontecia antes? Como aquele espaço não tinha uma segurança, acabou morador de rua, tendo ali uma série de coisas. Nós encontramos lá documento, res furtiva, né? O cara roubou, jogou os documentos, pegou o dinheiro, jogou o documento com a carteira fora. Encontramos muito lá dentro. Então, é importante para a gente poder ter também segurança. E, claro, iluminação pública e câmeras ajudam muito na segurança. Acessibilidade, secretário, como está se pensando nessa obra? Acessibilidade é uma situação, como é que eu vou dizer? Ela não é a ideal, digamos assim, a acessibilidade, justamente pelas características históricas. Não tem como a gente colocar, por exemplo, uma rampa sem afetar o desenho histórico do... Então, o cadeirante, nós não conseguimos fazer aquele primeiro nível. Quem vai da Borges em direção a Duque, nós não conseguimos. São 8 degraus ali, nós não conseguimos fazer rampa. Porque a rampa teria que sair lá no meio, porque a rampa de cadeirante ela pode ter no máximo 8 graus de inclinação. Então, nós não conseguimos colocar lá adiante ficaria lá na Jerônimo Coelho quase, a rampa. Então, a gente não conseguiu fazer da melhor forma. E também não conseguimos colocar o podotátil por conta dessas características históricas do piso, né? Alteraria. Então a gente manteve, né? Mas, por exemplo, assim, colocamos, sob o prisma da acessibilidade, vamos nivelar todo o piso, porque hoje também tem muito buraco, muito piso quebrado, então nós vamos melhorar para a pessoa que tem dificuldade de locomoção, também o próprio cadeirante, né? E entre o nível da Duque e da Borges, naquela escadaria, no meio vai ter um corrimão. Então, respeita todas as normas, mas se alguém for olhar, não é a melhor... Não é, porque se nós fôssemos construir... O que eu quero dizer é o seguinte, se nós fôssemos construir hoje, teria outras normas de acessibilidade, mas ela tem que respeitar as características históricas de um prédio de 32, de uma edificação de 32, uma obra de arte de 32, que tinha outras normas e outras características. Não é assim, hoje nós teríamos feito de outra forma, mas não é possível refazer o viaduto. Né? Assim, inclusive pelo próprio tombamento. Então, nós estamos fazendo da melhor forma possível, com a melhor característica possível, mas mantendo as características históricas daquele espaço. Secretário, para a gente encerrar aqui, previsão de entrega, previsão de encerramento das obras, entrega para a população? A nossa previsão de entrega está, assim, até o final desse ano, até dezembro desse ano, nós queremos entregar o trecho, o lado da direita, digamos assim, de quem vem da Borges de Medeiros, vem do Beira-Rio em direção à Borges de Medeiros. O trecho que hoje está em obra. Já estamos iniciando a obra do outro lado, né? Mas como a gente não pode interromper as acessibilidades, nós vamos terminando. Na medida que for terminando, assim, isso é uma outra coisa, a gestão do prefeito Melo, nós não inauguramos obra. Nós entregamos, na medida que tem usabilidade, tá, funcionalidade, a gente entrega. Nós vamos entregar a escada do nível que desce ali do Everest para Fernando Machado, ela estando pronta nos próximos 2 meses, acredito, nós já vamos entregar. Então, mas o lado de cá, nós esperamos todo esse lado de cá até o final do ano, tá entregue, e nós esperamos no primeiro semestre do ano que vem conseguir entregar, a nossa expectativa, o outro lado, porque ele não, as obras se sobrepõem os dois lados, porque nós não podemos deixar a calçada do nível da Borges, uma delas tem que estar aberta, né? E tem que ter 2 escadas abertas. Então, com esse processo, tu vai conciliando essa mobilidade e fazendo. Mas, por exemplo, dentro da loja, independente de nós termos que deixar a calçada, nós já podemos começar a mexer, podemos começar a arrumar a questão da eletrocalha, né, que é a parte elétrica e lógica também, porque tem outra coisa. Em 32, as pessoas não tinham nem telefone. Hoje nós temos que botar a internet banda larga em todos. Em 32, nós não tínhamos. Nós colocamos agora em todos os espaços, vão ter água, esgoto, luz regularizada e capacidade lógica de receber internet. Então isso também qualifica e melhora, inclusive, o que pode ser ali. Porque não adianta dizer assim, não, aqui tem característica do comércio histórico, é verdade, mas talvez lá atrás tivesse uma loja de revelação de filmes, que hoje nem existe mais. Então nós temos que também olhar para frente, não podemos também só olhar para trás. Temos que olhar para frente sem, assim, ofender as características históricas
daquele local. Certo, mas uma previsão primeiro semestre, secretário, no ano que vem. A conclusão, sim. Mas a nossa ideia é já ter funcionalidade até o final desse ano do lado direito de quem sobe, digamos assim. Quem está subindo. Muito bem, a gente conversou aqui no Jornal da Câmara de hoje com o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores. Secretário, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Câmara, pelas informações em relação à revitalização do viaduto Otávio Rocha. Fica aqui a palavra à disposição também. Então, eu agradeço a oportunidade. O prefeito Melo, o vice Ricardo Gomes sempre cobram muito, é um espaço que eles acham muito assim, interessante, bonito, nos cobram bastante para que a gente dê a máxima atenção possível e que a gente cuide do impacto social da obra. É como a obra afeta a vida das pessoas durante a sua existência. Porque quando a gente olha a foto, era assim, vai ficar assim, todo mundo gosta. O problema é no meio. Então, que a gente acompanhe bem o impacto social da obra e é sempre importante poder, com transparência, comunicar o que está acontecendo e colocar à disposição, tanto a mim como a Secretaria de Obras, para todas as dúvidas e todas as sugestões e tudo que o pessoal quiser, de alguma forma, contribuir. Perfeito. Secretário, obrigado mais uma vez. Bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço. Tá certo. Vamos agora com informações do Parlamento Municipal. A Câmara aprovou o projeto do Legislativo que proíbe o uso de recursos públicos em convênios, contratos e produções que promovam a sexualização de crianças e o preconceito. Conforme a proposta, a Prefeitura não poderá patrocinar, mesmo que parcialmente, eventos como espetáculos, mostras e outras produções artísticas que promovam a sexualização de crianças ou adolescentes, bem como o preconceito com pessoas neurodiversas, deficientes físicas, idosas ou obesas. O projeto que proíbe a utilização de verba pública nessas condições foi aprovado por 31 votos favoráveis e 2 contrários. A matéria é de autoria dos vereadores Gessé Sangalli, do Cidadania, e comandante Nádia, do Progressistas. A parlamentar explica o que é considerado sexualização pelo projeto de lei. Que tem, dentre outras coisas, a nudez, linguagem chula, carícias sexuais, a próprio ato sexual, questão de masturbação, questão de outras coisas que as pessoas muitas vezes acabam não entendendo que é uma forma de sexualização infantil. O não cumprimento da medida gera multa entre o valor de 3.000 e 100.000 unidades financeiras municipais e a impossibilidade de firmar contratos e convênios com o poder público municipal pelo prazo de 8 anos consecutivos. 2 emendas também foram aprovadas junto com o projeto. Uma delas, de autoria do vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, proíbe o patrocínio de espetáculos que promovam o preconceito de pessoas com deficiência e também neurodiversas. Também foi aprovada outra emenda da bancada do Partido Novo e da vereadora Mônica Leal, do Progressistas. O texto proíbe a divulgação dos espetáculos que promovam direta ou indiretamente o preconceito e a sexualização dos menores de idade. Uma comitiva italiana visitou o Legislativo Municipal de Porto Alegre. E aqui no Parlamento da capital gaúcha, o grupo liderado pelo ex-prefeito de Nápoles, Luigi de Magistris, tratou sobre diferentes temas. Os visitantes internacionais foram recebidos pelo vereador Marcelo Esgarbosa. O parlamentar convidou o ex-prefeito Luigi de Magistris, que governou Nápoles entre 2011 e 2021, para falar sobre as experiências positivas do serviço de abastecimento de água sob gestão pública na cidade italiana. Esse é um grande debate que a cidade de Porto Alegre está fazendo nesse momento. Nós somos a favor da manutenção como um direito, a água como um direito e não uma mercadoria. E Nápoles é um caso de sucesso. Algumas cidades no mundo, fora da Itália, que fizeram a privatização da água, depois voltaram atrás. Atlanta, Paris, enfim, cidades em vários continentes que entraram nessa ideia de que o privado era melhor, quando na verdade viram que a qualidade baixou e aumentou o valor. Então, pensar em água é pensar num bem público primário, fundamental, e não pode se transformar numa mercadoria. Então a experiência aqui do ex-prefeito Luigi conta um pouco dessa história. O político italiano disse estar muito contente com a receptividade e a simpatia do povo porto-alegrense. Molto contento di questa visita, ho trovato un clima di grande calore, di grande simpatia. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo aqui nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe.
A gente se encontra na próxima edição. Até lá!